Brasil, paz do Senhor, o mundo. Que alegria, meus irmãos e irmãs. Que coisa linda, hein? Mais uma vez, uns ensinos grandiosos do YouTube, onde temos recebido aí muitos elogios por pastores, obreiros, de coisas espirituais que têm acontecido aí nesses últimos dias, dos ensinos maravilhosos que estão alcançando o céu. Quero agradecer a Deus, né, por o canal crescer tanto, por crescer tanto o canal, por tanto estar esse canal crescendo de uma forma gloriosa, né, onde Deus tem operado, Deus tem falado. Olha que alegria, já temos 200 pessoas ao vivo em menos de 50 segundos. Isso é sinal que realmente o povo está com sede da palavra, hein? A Bíblia diz que chegará um tempo onde o povo sentirá fome e não de pão, mas sim da palavra de Deus. Então realmente chegou esses tempos, tempos de crise, tempos de lutas, tempo de dor, tempo de sofrimento, mas mesmo nesses abalos terríveis, nós estamos tomados pela mão de Deus. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Quero dizer aos irmãos que foram de muito mais de centenas de homossexuais libertos da homossexualidade, são centenas de drogados, prostitutas que se converteram através dos ensinos, são milhares e milhares de testemunhos, tanto em vida espiritual alcançada, arrebatamentos dentro de casa, Deus mostrando visões, anjos passeando nas casas. Isso é sinal realmente que o poder de Deus está muito forte nesses ensinos, porque, meus irmãos, o ensino vem do Senhor. Não é teologia que faz um homem ter sabedoria. Amém? A sabedoria vem da oração, na consagração e na consciência de que está fazendo com sinceridade, não por vanglória, nem por soberba e nem tampouco por dinheiro. Então nós estamos aqui não é por seu dinheiro, não é nós estamos aqui pela sua salvação. Estamos sendo muitos falsos mestres hoje, está sendo terrível. Essas mulheres de YouTube que ficam ensinando coisas que não sabem. E Deus está falando toda hora. Deus está falando, Deus está mandando dizer, hein? É hoje, hein? Deus está falando que é hoje. Meu Deus, eles não sabem o que estão falando. São guias cegos. Estão falando o nome daquele que tem todo o poder, toda hora e todo momento. Igreja, eu queria agradecer a Deus, né, por ter dado essa graça, esse amor, por ensinar. E eu sei que muitas pessoas estão tristes porque não estão conseguindo estar no ensino, não estão pegando ao vivo. Lembre-se, abaixe o aplicativo Igreja Santidade Arrependimento. E o aplicativo, se não baixar esse WXTT, vocês não receberão notificações. Então, temos que baixar tanto Igreja Santidade Arrependimento como o WXTT. Nos like, você aguenta aí, porque senão pode dar problema né? Depois você dá like no vídeo, lá quando acabar o vídeo, amém? Então, vocês que estão aí agora, estamos preparando tudo, tem muita luta contra o nosso canal, vai estar uma benção. Igreja, eu quero dizer algo aqui, né? Agradecer os dizimistas e ofertantes da Igreja Santidade e Arrependimento. Para quem não sabe, esse canal é da Igreja Santidade e Arrependimento e eu sou pastor presidente. E tá uma benção, né? Tá uma benção. A gente está comprando mais cestas básicas e tá uma benção ajudando aqueles órfãos, os necessitados. E vamos fazer um trabalho agora sobre orfanato e asilos. Aí nós vamos fazer totalmente diferente. Nós vamos pegar, entrar no orfanato e vamos dar conta do orfanato para vocês depositarem lá. Então, vamos chegar, eu não quero o dinheiro de vocês. A gente vai lá, vamos fazer um contato e vamos lá. E esses orfanatos, muitos deles não ajudam, o governo não ajuda, essas casas de repouso também. E nós vamos ajudar esses velhinhos aí e vamos pregar para eles, porque o tempo está se esgotando. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Você que quer aprender nessa manhã, se pega aí, aperta os cintos, vamos lá? Amarrando. Sempre vou fazer isso, porque nós saímos da terra. Então vamos pegar aí, pega o teu cinto, afivela bem ele, puxa bem, clica bem, porque vamos sair da terra, vamos entrar no mundo espiritual. Nós vamos falar hoje de um assunto muito glorioso. Mas antes disso, como sempre, né? Vamos receber um hino e vamos sentir a presença do Espírito Santo. Ei, tempos bons, hein? Quem lembra? Quem lembra? Olha só, hein? Vai se abrir o céu e a glória do Senhor vai descer. E o impossível Deus vai fazer. Milagres maravilhosos
Esse é nosso Deus. Oh, meu Deus. Quem já está sentindo a presença de Deus aí? Está sentindo? Está sentindo a presença de Deus? Olha só. O impossível lugar vai estremecer. Vitória em poder. Ó, hoje o altar já está queimando. Entre os obreiros vejo anjos. Oh, que coisa gloriosa! E na mocidade, e tempo bom, hein? Em brasas acesas, espalhando fogo por todas a igreja. Que coisa linda, hein? O poder de Deus hoje tem resposta. Tuas orações foram ouvidos lá na glória. Ó, Deus determinou. Deus determinou. E quem crê vai receber. Ó, segura então, ó. Seus olhos de fogo estão contemplando a doença. Não vão resistir. Ele vai trocar. Ele vai abrir. Com certeza. Eita, glória! Os unidos repartidas, labaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, anjos a descer. Para mim e para você. Hoje o próprio Deus, Ele vai agir. Oh, glória! Oh, Jesus maravilhoso! Receba! Você não vai embora sem levar a sua bênção. Vocês não vão sair desse vídeo sem receber a bênção de vocês. Não vai, não vai. Jesus, eu a vitória pra você. Aleluia, Jesus. Quem está sentindo uma paz? O Espírito Santo já está entrando na tua casa. Olha que coisa linda que está acontecendo no Brasil. E na minha cidade tem as asas. Tem muita gente chorando já, olha só que coisa linda. O Espírito Santo, quando tem pureza, ele habita. Quando tem um ensino puro, quando tem uma pessoa pura para ensinar, quando tem você com o coração puro, tudo a pureza, ele passeia, ele circula e nada impede. Olha só. Ó, de novo, e quem crê vai receber. O branco está passando, seus olhos de fogo estão contemplando. Meus irmãos, oh glória a Jesus. Com certeza ninguém pode impedir. Do Espírito de Deus, anjos a subir, anjos a descer. Oh glória! O próprio Deus já está aqui. Oh, glória a Jesus! Receba! Ei, maravilha! Amém, igreja de Jesus! Um hino tá bom hoje. Um hino tá bom hoje. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Igreja,
Hoje nós vamos aprender algo muito sério. Eu vou até fechar o semblante aqui, porque hoje vai ter madeira para todo quanto é lado. Dá pra vocês fazer uma casa de tanta madeirada que vai descer, hein? Escuta só. Dá para fazer uma ponte de tanta madeira que vai descer hoje, hein? Presta bem atenção, hein? Nós vamos falar hoje, né, de um assunto muito sério. Um assunto que gera polêmica, um assunto que os pastores não queriam que eu falasse, um assunto que você que é pastor tá tremendo agora. Você é pastor, tá tremendo aí. Se tiver um erro, tá tremendo aí, porque agora nós vamos falar um assunto muito sério. Já falei desse assunto, o meu canal se baseia nisso, sobre falsos pastores, falsos mestres. Então hoje, eu de manhã, eu acordei, era 4 horas da manhã, estava em oração, e eu falando com Deus, dando graça. Quero agradecer o canal Sonhos Proféticos, que colocou nosso vídeo lá com 250 mil inscritos, que tem nos ajudado a divulgar todos os nossos trabalhos aqui, no canal Sonhos Proféticos. Se tiver aí, Deus abençoe a tua vida, filho. Irmão, então eu quero dizer bem claro, você que é pastora também vai sofrer um pouquinho, mas ela vai te libertar essa verdade, porque ela dói no começo. Como esse livro, João, né? No comecinho desce como mel, né? Mas no estômago fica amargo. Então nós vamos falar hoje sobre essa situação aí, do que está acontecendo com esses bandaiada de pastores. Eita! Será que seu pastor é homem de Deus mesmo? Será que vai aprendendo aí, voz de Deus, mensageiro de Deus. Vai aprendendo, vocês que estão aí no ensino no canal, porque ensinar não é para qualquer um não, hein, meus irmãos? E igual eu estava falando com o irmão Rafael, que para ensinar tem que ser um dom divino, porque vai ficar isso aqui, você tem que responder por tudo isso no dia do juízo. Imagina um negócio desse? Eu vou pagar tudo que eu fizer falar errado aqui, eu vou ter que pagar. Então não é brincadeira, não é qualquer um que pode ensinar. Se você não tem dom de ensinar, não ensine. Vai ser bom para você e para sua salvação também. Então hoje nós vamos falar sobre esses pastores. Será que o seu pastor é um homem de Deus? Será que... Pastora? Mas de onde tiraram isso? O que será? O que está acontecendo com a terra? O que será? Quem quer aprender sobre isso, diga glória a Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que não é um. São centenas de milhares de pessoas que estão sonhando comigo aí. Tem uma irmã que sonhou comigo, eu colocando a mão sobre a cabeça dela, ela foi curada. Ana Maciel estava dormindo e 3 horas da manhã ela acordou com eu e o anjo Gabriel. Vou postar esse vídeo. Cheguei no quarto dela lá e toquei nela, nas pernas dela, ela foi curada, mas ela viu de olho nu, né? E eu queria dizer, depois eu vou explicar sobre essas manifestações. Tem muita gente sonhando comigo, não é um, é muita gente. Depois eu vou explicar para você por que esse mundo espiritual é tão aberto assim. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos aprender um pouquinho hoje sobre pastores. Eu queria que você pegasse a Bíblia. Você não foi hoje para o culto, você ainda está sem gasolina, você não foi trabalhar, então pega aí comigo a Bíblia Sagrada e vamos ver aí, né, aonde saiu isso daí, da onde saiu todo esse problema todo que está acontecendo aí, né? Vamos falar sobre essa questão. Abre a Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo de número 15. Aleluia, Jesus. Procurei. Com os meus olhos, mas também não avistei. O tempinho de vocês procurar, vamos lá. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver. Jeremias, Basta somente capítulo 3, versículo 15. a solução já chegou pra você.
Amém? Todos acharam? Pastor, não nos deixa. Eu não vou deixar vocês, não. Fiquem em paz. Tá bom? Vamos lá, baixei o volume aqui. Vamos entrar, aperta os cintos. Vamos sair um pouquinho da terra e vamos estar diante do Senhor. Está escrito assim a palavra de Deus. Eu lhes dei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vamos lá de novo? Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Primeiro, meus irmãos, olha bem para cá, agora esquece tudo aí, esquece a tua casa, esquece aí, depois você limpa a tua casa. Vamos, primeiramente, ouvir a voz do Senhor Jesus. E vamos aprender e ficar esperto do que está acontecendo, que é alarmante. Irmãos, nós vamos falar de um assunto, e nós estamos já falando, um assunto que faz com que é o maior perigo sobre a eternidade. Não é somente a doutrina, não é somente a obediência da palavra, não é somente isso. A maior responsabilidade da eternidade é esse assunto aqui. Por quê? Porque são pessoas conduzindo almas para uma eternidade. São pessoas conduzindo alma para uma eternidade. Seja ela para o céu ou seja ela para o inferno. Jesus está dizendo que esses fariseus que estavam lá eram como guias cegos, que nada sabem, nada conhecem, e que não entravam no céu e não deixava ninguém entrar. Agora, presta bem atenção, olha para cá, só quem quer aprender. Olha o ponto que Jesus falou desses homens. Eles estavam guiando um povo, não conseguirem entrar no céu e jamais deixaria alguém entrar. Ou seja, eles estavam pro lado de fora da porta, fazendo o povo perecer. Porque eles não conseguiam entrar pela porta, me perdoa. Desculpa. Desculpa. Ele não conseguia entrar. Não conseguia entrar na porta. Se eles não conheceram a porta, quanto mais eles vão dar vocês a conhecer a porta. Ei, Deus, já começou a sabedoria, hein? Obrigado, hein? Ô, Espírito Santo, que coisa tremenda, hein? Já começou a me dar sabedoria, hein? Obrigado, Jesus. Obrigado. Não para minha glória, não. Vamos lá, estou junto contigo. Então, se eles não comer do pasto verdejante, é sinal que eles estão com fome também. Se eles não comer do pasto, Jesus disse, eu sou a porta, quem entra por mim achará pastagens, com toda certeza estão mortos também. Se eles não negaram a si mesmos e não seguiram a Jesus, com certeza eles também estão na morte. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Então vemos que realmente eles estão para o lado de fora. Eles estão para o lado de fora morrendo e fazendo o povo morrer também. Então, eles estão vendo, vocês verem que a calamidade é tão grande e é tão alta, que aqui está dizendo que esses homens nunca conseguiram entrar. Esses homens jamais conseguiram entrar, porque nunca conheceram. Eles estão guiando um povo sem conhecer nada. Eles estão guiando um povo sem ao menos sentir o que é do céu. São guias cegos e não tem cego guiar outro cego, como diz a palavra de Deus. Então vemos que por que o povo está cego? Porque nesses últimos dias o povo está cego? É porque não foi... Introduziram enganosamente. Mas por que chamaram? Alguém o convidou. Mas não convidou para ele sentar no altar ou ficar dirigindo um culto, ou tem pouco uma igreja. Eles foram lá porque eles falaram, eu falei em línguas, eu sou um pastor. Fiz uma teologia, coloquei um anel dourado no dedo, hoje eu sou um pastor, eu posso abrir uma igreja. Ou seja, é isso que está acontecendo. O diabo abriu a teologia é coisa de Satanás. Vou afirmar, teologia é coisa do diabo. Vou afirmar, se você quer concordar ou não, eu e você no dia do juízo. Teologia é estudo de Deus. Deus não se estuda. Jamais, ele diz, jamais conserá diante dos seus pensamentos. Então, teologia veio para isso. Ela veio para fazer pastores segundo o coração do homem. Mas aqui Deus está falando que ia colocar pastores segundo o seu coração. Deus está falando que ia colocar pastores segundo o teu coração. A Bíblia está dizendo aqui, meu irmão,
Jeremias capítulo 3, versículo 15. Eu lhe darei pastores segundo o meu coração, não segundo o coração do homem, não segundo o pensamento do homem. Então, nem todos que estão com igrejas abertas foram chamados para dirigir pessoas. Nem todos que foram chamados são escolhidos. Pastor, você que está aí agora me vendo, o Senhor vai prestar conta de cada pequenino que um dia congregou e ceiou contigo. Se ele se afastar, o senhor tem que ir atrás. Não é fácil ser pastor. Pastor tem uma vida negada. Pastor é uma vida negada. Elias negou ele. O próprio Abraão, o grande pastor de Israel, da descendência de Israel, pai da fé, negou, saiu da tua parentela e foi uma terra onde Deus mostrou. Todos os homens que guiou o povo de Israel, negou a si mesmo. Então não são todos que são pastores. Levam o título de pastores, mas não são pastores. São guias cegos levando o povo à imundícia, ao erro, à operação do erro. Então vemos que não é brincadeira você chegar para uma pessoa e dizer: oi, paz do Senhor, pastor. Irmão, você está dando um título a este homem sem ele ser. Você está falando algo, você está concordando que ele é um pastor no erro. O teu pastor está com o segundo casamento em adultério confirmado e consumado, porque já está com outra mulher transando fora de um corpo que não é dele, porque aquele que deixa alcançar a misericórdia, o adultério, e você está chamando de pastor, você convive com o erro. É por isso que você está congregando essa igreja, porque você é errado também. Porque não tem como uma pessoa ser luz no meio das trevas. Vai se bater, o pastor não concorda, acabou, estou saindo fora. Então, muitos desses. Por que muitos pastores não pregam sobre o corpo? Porque a esposa está com o corpo de fora, com o seio de fora, com as coxas de fora. Por que não compra maquiagem? Porque a esposa está maquiada. Então eles falam leis e doutrinas que não imputam contra eles. Ou seja, não vou falar que é errado, senão o povo vai bater na minha família. Então eu falo que pode. Se meu filho está masturbando, eu vou falar que não tem problema, que ele está somente colocando o corpo e reconhecendo o corpo com a caridade da juventude. Então vemos que é o fim dos tempos, a calamidade, tanto pública, espiritual e também governamental. Mas por que esses três? Por que governamental? Porque o governo de Cristo está sendo banido. Por que social? Porque dentro da sociedade há uma igreja frajuta que hoje eu tenho vergonha de falar que sou pastor, senão vão falar que eu sou bandido também. Então vemos que a realidade é muito mais do que pensamos. As coisas estão muito mais aceleradas para a impiedade do que para a justiça. Nem todos os homens foram chamados para estar atrás de um púlpito, pronto para ensinar. E ainda as pessoas perguntam: pastor, eu posso? Ele, com seu próprio conhecimento, fala: pode. Eles não oram. Os pastores que gostam de festividade dentro de igreja, e aí deixa o povo se perder. Então, esses daí não foram chamados por Deus. Não foi Deus que colocou eles lá. Eles se auto-intitularam pastor. Ele se auto falou: eu sou um pastor. Ô, pastor, ô, pastor. E todo mundo chama. Então, eles foram elegidos pelo povo. Olha que forte isso aqui que eu estou falando. Deus está falando conosco. O povo levantou esses homens. O povo levantou esses homens intrusos. E Judas diz que eles vieram por torpe ganância e invadiram o sistema religioso e cristão. O povo levantou, você ficou adorando esses homens e eles se intitularam. Foi vocês que levantou. E uma coisa eu digo para vocês, agora eu vou pegar. Vou pegar. Posso? Vou falar. Vocês costumam, quando o teu Deus é levantado por suas mãos, se torna um bezerro de ouro. Mas o pastor das ovelhas está no monte falando face a face com Deus e recebendo mandamentos do Senhor. 40 dias Moisés ficou no monte e a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, porque um pastor que se separava. Mas vocês estão levantando bezerros de ouro. Vocês levantaram Cassiane, vocês que levantaram Lauriette. Não foi Deus, não. Deus não levanta idolatria. Deus não levanta Marcos Feliciano, Júlio Trovão. Vocês levantaram Abílio Santana. Esses homens nunca foram pastores. Nunca estão aptos para ensinar. Mas vocês adoraram tanto que tão pagam para esses deuses entrar dentro da tua igreja.
Vocês pagam para 30 minutos. Só uma paz do Senhor, igreja, custa R$1.000. Vocês amam esse bezerro que vocês levantaram. Enquanto o pastor de Deus está no anonimato no monte, vendo o fogo e a sarça arder, e pagando o preço em cima da montanha, vocês estão levantando deuses, como Lauriette Cassiane, Fernanda Brum, Eichla, e esses outros demais música gospel, como pastores e pregadores gideonitas, que não tem nada de Gideão. Então vemos que realmente vocês levantaram bezerro de ouro, e vocês estão adorando. E eu digo para você, pastor, que o Senhor adora. Se o senhor liga no WhatsApp e fala quanto é o cachê, 1.500 na conta, mais 1.500 na hora de acabar o culto. E o senhor vai lá, paga. Ô, glória, conseguimos ainda dar glória a Deus de pagar um homem para pregar o evangelho. Então vemos que esses daí não foram levantados por Deus. Porque quando Jesus ele vai em Lucas 9, reunindo os discípulos para levar a palavra de Deus, ele disse não levantar cinto de ouro, alforje, nada disso. O Deus de toda consolação suprirá vossas necessidades. Então Deus supre as nossas necessidades. O homem que vive pela fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se esperam. Então vemos que realmente vocês estão levantando pastores segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. Igreja, Saul não foi levantado segundo o coração de Deus. Tem uma história muito importante aí hoje. Vemos que Saul e Davi, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Quando a pessoa cobra para pregar, é sinal que ela não está bem nem com ela mesma. E como ela pode, mas aí sai uma palavrinha ali, sai uma palavrinha, vocês dão glória, e a vida de vocês amanhã está do mesmo jeito, porque o Espírito Santo não estava lá. Se ele estivesse lá, você consertaria dos seus maus pecados. Através desse canal, Igreja Tiragem de Arrependimento, quantas vidas voltaram para o Senhor e se arrependeram de verdade? Esses homens lotam ginásio e o povo sai do mesmo jeito. Amanhã estão prostituindo do mesmo jeito e estão fazendo coisas porque o Espírito Santo não está lá. É o espírito do erro e da emoção, do glória, do rodopiar, e amanhã a língua sorta falando mal do seu vizinho. Então, vemos aí que Acidebecobe andará baixai, oh glória a Deus, que a situação é alarmante. Olha só que interessante o que aconteceu com Israel. Segundo o que vemos, o reinado de Israel, que o primeiro rei foi Saul, era um chamado de pastores. Deus, o próprio Deus fala que os pastores de Israel são servos. E o rei era como uma ordenança de pastores, porque eles recebiam o mandamento e tinham que entregar para o povo o decreto, para todos obedecer somente um Deus. Assim como Daniel conseguiu, dentro da Babilônia, colocar esse feito, que foi um dos feitos mais fortes na Bíblia Sagrada. Olha o que aconteceu com Saul e Davi. A Bíblia está dizendo que o povo pediu um rei. Aí que está o problema. O povo pressionou o primeiro profeta de Israel, Samuel, a colocar um reinado, um rei em Israel. Então Deus falou, tá bom, vai, o povo quer? É o povo que quer? Eu não quero. Deus falou, eu não quero. É o povo que quer? Tá te pressionando aí, profeta? É, profeta. Então pega aquele homem lá que tá lá. Ele vai profetizar, vai ter jumenta perdida. Olha o que aconteceu. Quem tá gostando do ensino tá tremendo demais, hein? Eita glória! Eu fico maravilhado da sabedoria que o Espírito Santo vai falando aqui, ó. Ele vai falando aqui, eu vou falando aqui, ó. Ó, é assim, ó. Meu amigão, tá aqui do meu lado. Te amo, viu? Olha só! A Bíblia está dizendo, Decobe andai, que o povo pressiona. E o povo pressionando, Deus vai correndamente e vai lá e coloca Saul como rei. E olha o que aconteceu. Deus conhecia o relato de Saul. Saul foi levantado rei, mas atrás das jumentas perdidas do seu pai. O que significa isso? É que Saul não podia ser um pastor. Ele era relaxado. Ele deixou a jumenta do pai dele se perder. Agora Davi, que era um homem segundo o coração de Deus que ele escolheu, morria, dava vida pelas ovelhas. Oh, me andarás, fica, manda sob a daia. Eita glória! Ou seja, eles já mostravam quem eles eram. Um relaxado,
outro dava, rasgava o urso, andar, subir, andar. Então vocês verem que os que estão de engano lá na frente caem, desobedecem, porque o fogo jamais para no altar. Então Saul cai o seu reinado por desobediência contra os amalequitas, os irmãos sabem disso, e agora Davi continua com o reinado, mas ainda mesmo que caia, não ficou prostrado. Por quê? Por que que Davi caiu, Deus levantou? E por que que Saul desobedeceu, Deus matou? Alguém sabe? Embora ele jogou uma espada em seu próprio peito, junto com o teu filho. É simples. Porque está escrito: os passos de um homem bom são contemplados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Mesmo que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua mão. Nessa tempestade, apenas te resta a voz de um adorador. Eita glória! Amém! Então Deus sabia. Quem Deus escolhe, está escolhido. Quem Deus chamou, está chamado. Não existe ex-chamado, não existe ex-ungido, não existe. Deus chamou, Deus sustenta, Deus opera, Deus levanta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vocês veem que realmente a situação é totalmente diferente de quando Deus chama e quando o povo levanta. E vocês estão levantando pastores. O que está escrito em Timóteo? Que não chegaria um dia que os homens levantariam mestres para o seu próprio convencimento, ou seja, mestres segundo as suas próprias impiedades. Ou seja, se o meu pastor não tem nada a ver com a saia curta, eu vou ficar com ele. Se o meu pastor não tem nada a ver com o adultério, eu vou ficar com ele. Então o povo ia levantar pastores segundo as suas próprias inconcupiscências. Então, é por isso que ela gosta da porta larga e não gosta da nossa igreja de doutrina. Porque ela gosta de coisas largas. É por isso que o outro gosta de igrejas que samba, que sapateiam, porque ele gosta do samba. É por isso que outros gostam de outras coisas. Por quê? Porque eles levantaram segundo os seus próprios corações. E é isso que Paulo estava escrevendo, o que está acontecendo nesses últimos dias. Pastores sendo levantados pelo povo. Cantores sendo levantados pelo povo. E é por isso que eles trazem desobediência. É por isso que J.A. estava cheirando cocaína e falando em línguas dentro do carro. É por isso que aquela menina Daniela estava toda maquiada e bebendo, querendo fumar um baseado. É por isso que Lauriette caiu em adultério. E tá aí com o cara lavado aí, falando que pai, pum. É por isso que Cassiane tá com meio quilo de maquiagem no rosto. É por isso que Elane Martins, meus irmãos, daqui aquilo que era doutrina, agora não pode mais pregar quando falar do hino santificação, porque aquele hino santificação não tem nada a ver mais com o rosto dela hoje. É por isso que muitos vão aderir, é por isso que Marcos Feliciano está na política. É por isso, meus irmãos, que muitos pregadores, né, incluindo outros aí, que estão em adultério, segundo, terceiro casamento. Por quê? Porque foram levantados pelo homem. Mas um homem de Deus não se corrompe. Um homem batista foi aquele enviado. A Bíblia diz: o enviado João Batista, que preparou o caminho, que deu a cabeça, mas pregou contra o adultério de Herodes. No meio da praça disse: Herodes, você está em adultério, você está com a mulher do teu irmão. Ou seja, um homem que defende a verdade, dá a vida por ela, enquanto esses daí só querem dinheiro, porque se desse a vida por isso, tenho certeza que usar o púlpito dos Gideões para falar contra a Nossa Senhora Aparecida é um demônio que está levando muitos católicos para o inferno. Por causa da adoração, essa imagem que Deus condena. Mas ninguém fala nada. É dinheiro. Ah, é porque no Salmos e no livro de Salmos nós vemos porque é porque é que é no livro. E quando o outro, quando cumprimenta você, Pai do Senhor, meu. Pai do Senhor, irmão. Mas quando pega o altar, eu tô vendo, receba. E vocês verem que é uma destruição de altares. Pastor do reteté, pastor do fogo que desce, e nomes que dão a esses homens aí: Maria da Tocha Acesa, Irmão Glória, Júnior Trovão, porque tem a voz grossa, não sei o que lá do manto, não sei o que lá, e é esses homens levantados por você e não por Deus. Deus inspirado com a raça humana,
que Jacinto Manto, Marina do Véu, e vocês veem que realmente é o fim dos tempos. Não sei o que lá, Canela de Fogo. Vai vir o João Glória, nosso querido. Ô Glória, ô Glória! Só porque o velhão fala, ô Glória, ô Glória, com a pançona desse tamanho, é o João Glória. É o homem, o João Glória. Porque o outro lá, pois a mão foi curado. Opa, é o homem da mão cirúrgica. O homem da mão cirúrgica. E assim, vemos a carnalidade dentro do evangelho onde Pedro foi crucificado pela verdade. Estevão abriu sua cabeça pedrada. Um evangelho que só rouba. Um evangelho que está vendo as almas morrerem. Um evangelho de mentira, de status, aonde nós temos vergonha de chegar assim e olhar e dizer: abala São Paulo e não abala nada. Vigilhão, não sei o que lá, congresso de missões. E assim vemos festividade nas igrejas. Jovens de hoje masturbando e cantando na igreja. E aí que nós vamos ver que realmente uma sujeira terrível. Unção do helicóptero, unção disso e daquilo. Dia da fornalha, dia da fogueira santa. Vamos pegar água em Israel, vamos entrar num poço e dizer para eles que ele vai arrancar eles do poço também. Vamos entrar na lama, ó, sua vida está na lama. Olha essa lama aqui que eu estou enterrado. Eu vou sair dela como você vai sair também. 7 dias saíram na lama. E aí nós vemos homens sendo levantados com hipocrisia, sem dar a vida, não sabem o que estão fazendo. Um evangelho mentiroso, um evangelho fraudulento, de muito pecado, aonde o próprio Deus está irado, uma espada na mão pronto para degolar esses homens. Uma igreja que perdeu a essência de Atos capítulo 2. Heresias e mais heresias, levando o povo a delírio. Revelações, tomar cuidado com revelação. Pessoas revelando, espírito adivinhadores, revelando tudo, até a cor da sua cueca. E o povo chora, sapateia. Mas eu nunca vi esse pregador que revela tanto chegar assim, se converta, seus filhos das trevas, venham para a luz. Você nunca vai ver isso. Ou você já ouviu? Tá bom. Você que defende aí, esses homens aí, que prega, revela tudo, você já viu eles falando isso? É simples, prova os espíritos. Você já ouviu eles falando isso? Você já viu eles pregando contra maquiagem, salto alto, sensualidade na igreja? Vocês já ouviram isso? Não. Porque o Espírito Santo não bate com o espírito do erro. Mas muitos estão sendo enganados. Jesus está voltando para buscar um povo separado deste mundo. E os pastores estão levando esse povo para o inferno. Vamos continuar. Meus irmãos, mas está concluindo uma profecia em Jeremias 23:4, que Deus está vendo tanta essa sujeira está tão grande, tão terrível, tão alarmante, que vemos realmente que Deus está uma profecia aqui. Eu não sou o primeiro e também não serei o último. Olha o que Deus está falando agora. Levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então Deus viu que estava tudo perdido, agora está dando uma promessa. Ó, eu estou levantando pastores, agora eu vou levantar pastores de verdade, para destruir tudo isso aí, para não enganar mais o meu povo. Homens que estão levantando agora para denunciar o erro, a injustiça, a mentira que você aí estava enganado antes de conhecer esse canal. Como eu estava enganado também. Eu fui enganado também. Mas graças pela sua ampla e gloriosa misericórdia, Deus me chamou para bater de frente e entregar minha própria vida por essas verdades. Eu não serei o primeiro nem o último. Tomara que Deus levante mais homens, mas para Deus levantar homens como eu, o dinheiro não pode comprar. O dízimo e a oferta não pode comprar.
Porque se o seu coração estiver no dinheiro, quem vai falar na tua boca é o Deus Mamon. Você vai pregar 10 minutos de mensagem e 20 sobre dízimo e oferta. Oh, que nojo. Igreja, a Bíblia diz que quem constituiu o bispo, pastores e outras demais funcionários da igreja foi o Espírito Santo. Quando Jesus está dizendo para Pedro, dizendo, Pedro, agora você não é mais Pedro, você agora é pedra, e sobre ti foi... Mas agora ele está falando, Pedro, além de você ser a igreja, eu vou colocar um pastor. O pastor dos discípulos, depois de Cristo, foi Pedro. Ou não foi? Aonde eu provo isso na Bíblia? Eu provo, porque eu conheço a Bíblia. Eu não estou de heresia, eu estou com a Bíblia na minha mão aqui. Ó. A Bíblia está dizendo que Jesus ele chega-se a Pedro e tem uma intimidade com ele e diz, Pedro, tu me amas? Isso está em João, capítulo 21, versículo 17. Ele diz, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Respondeu Jesus pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está subindo e está deixando a responsabilidade na mão de Pedro. Pedro foi um pastor. Pedro foi um pastor. E como exemplo, Pedro, temos que ser hoje pastores. Um homem que bateu de frente. E olha o que o pastor Pedro, a primeira pregação dele como pastor. Alguém quer saber? Qual que foi a primeira pregação de Pedro como pastor? Ele não falou de dízimo. Ele não falou de oferta. Ele não sapateou. Ele não falou em línguas. Embora seus discípulos não mencionam que eles falaram em línguas. Eles não rodopiaram. Eu vejo, ó. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Ele não falou isso. Hipócritas. Se arrependam dos filhos do diabo. Ele disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. E sejam batizados para receber o dom do Espírito Santo. 3.500 almas aceitaram Jesus como seu Salvador. Arai comendarai, shuika mandassomianai. Hipocrisias! Vocês estão indo para o inferno, porque vocês gostam de mimimi e ttt. Não querem se arrepender dos seus maus caminhos. O evangelho se consiste em duas coisas, arrependimento e salvação, e no meio Jesus, interligando o arrependido à salvação. E vocês não conseguem entrar pela porta. Mas por que vocês não estão conseguindo entrar pela porta? É porque na porta alguém está barrando a porta da salvação. E quem é? O seu pastor. O teu pastor está barrando a porta da sua salvação. Ele não quer que você entre na Ele não quer que você entre pelas portas. Porque ele não conhece a porta. Ele também está cego. A tua família está um relaxo. E como podemos obedecer um pastor sendo que ele não dá exemplo? Está devendo no bar, porque pegou uma coca ontem. Está devendo na esquina. Não consegue ter um íntimo familiar. Não tem. Os seus filhos não dão exemplo. Então vamos ver mais para frente. Agora a Bíblia está dizendo, mas pastor, a Bíblia está dizendo em Hebreus que é para submeter os pastores. Ele está falando pastores. Eles não estão falando ladrões. A Bíblia está falando pastores, não bandidos. Não mentirosos, não hereges. Não, ele está falando pastores. 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 Hebreus, isso, 13:17. Ele não está falando ladrões. E nem também soberbos, ladrões gananciosos. Não está falando isso. Está falando pastores. Vê aonde você está congregando. É por isso que o Brasil hoje está sem congregar. Não consegue mais ficar 10 minutos no culto. Porque tem que orar de olhar para o pastor e falar, poxa vida, eu conheço esse homem. Olha como que ele fica santo quando ele pega o microfone, meu Deus!
Por que acabou os cultos livre? Os cultos livre acabou, sabe por quê? Porque a fofoqueirinha, essa irmãzinha que fofoca, nossa, fala contenda na rua, a igreja dela é do outro quarteirão, então ela canta, porque os vizinhos dela não vai para a igreja. Mas quando chega no quartel livre, sabe por que ela não canta? Porque aí todo mundo vai ver ela cantando. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas não é a fofoqueira do bairro cantando na igreja? Como que pode ser um negócio desse? Meu Deus do céu! Por isso que acabou o culto livre. Por quê? Porque eles têm vergonha. Eles estão com o rabo preso com o vizinho, estão com o rabo preso com o familiar. E logicamente que eles não vão no meio de uma quadra de futebol cantar abertamente. Porque estão com medo. E se quando você chama, ô irmã, amanhã culto livre, ah, irmão, não vou poder. Lógico, ela tem vergonha de carregar a Bíblia. Só sai a Bíblia dentro do carrinho de bebê, leva a bebezinha, a Bíblia dentro, ou então uma Bíblia pequena dentro da bolsa. Porque não consegue levantar a Bíblia assim, ó. Porque senão o povo fala, ah lá o cara que comprou droga ontem aí com a Bíblia na mão aí, ó. Esse cara tá cheirando ontem aqui na favela, aqui, ó. Agora tá na igreja lá. Vocês querem verdade, chegaram no canal certo. Vocês que chegaram agora no canal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui é verdade, corre solta. Olha só. Então, em 1 Pedro está falando também, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tenham cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas por boa vontade. Está aí, pastor. Deus está falando, pastores, você quer apacentar? Apacenta não por torpe ganância, por dinheiro. Vou repetir. Olha o barulhinho, ó. Dinheiro não. É a Bíblia que está falando. Não por torpe ganância. Está aqui, ó. Está aqui. 1 Pedro 5,2. Não por torpe ganância que está entre vós. Tenha cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Você não pode fazer nada por força. E olha o que está escrito. Olha só. Olha só que tremendo. Cuidai-vos por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, a qual ele cumpriu com seu próprio sangue. Então não é brincadeira. Ser pastor não é brincadeira. Ser pastor não é brincadeira. Ser pastor é muito mais do que o senhor está pensando. É melhor as igrejas fechadas do que estar abertas. Sim. Porque através dessas igrejas abertas estão matando mais almas ainda. Está vendo aquele crume de almas mortas. O que mais nós encontramos são pessoas fracas porque o pastor usou o microfone para falar mal do outro. Pegou o microfone. É que tem irmãos aí que parou de dar o dízimo. E é isso. Que tem irmãos aí, meus irmãos, e você tá lá embaixo e é para você. De vez ele chegar na salinha e conversar com você, ele pega o microfone e diz: tem irmãos aí que estão fazendo, não vem pro culto, de ver ter a cara de pau e fala: vem aqui. Por que o senhor não tá vindo? Por que você não deu dízimo? Por que faltou lá e tal? E sem contar que eles não escovam os dentes. Aí aquele microfone tem uma espuma, aqui assim, ó. Aí você vai pegar a oportunidade, o seu nariz não aguenta. Você faz assim, ó. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. Eles não escovam os dentes, são relaxados. Eles são relaxados demais. E pega o microfone e vira aquela palhaçada. Até isso eles são relaxados. O bafo fica ali. E vocês não aguentam aquele cheiro do microfone que é insuportável. Né? Chegou um tempo quando eu estava pregando, missionário aí para cima e para baixo, eu já ia levar microfone, meu microfone, para instalar o meu microfone, porque não tá aguentando mais. Até o microfone da igreja é uma sujeira terrível, e ninguém limpa, hein? Vamos lá. Olha só o que vamos ler agora, o que está escrito, o que é um pastor. Pastor também é como vigília espiritual. Estamos 1000 pessoas ao vivo. Tomara que não caia a transmissão em nome de Jesus. 1000 pessoas ao vivo. Amém? Mais de 1000 pessoas, um pouquinho mais. Sejam bem-vindos vocês. Depois, se vocês pegarem agora o culto, vocês veem depois, né, desde o começo, para vocês verem como que a gente aprendeu aqui pelo poder de Deus. Então, veja bem, meus irmãos, que os pastores têm que também ser vigias espirituais. Olha o que está escrito aqui, ó. Ó, filho do homem, eu te dei por sentinela sobre a nação de Israel. Tu da minha boca ouvirás palavras e o ouvirás da minha parte. Ou seja, sentinela de Israel. O que é isso? O pastor tem que orar e vigiar sempre pelas suas ovelhas.
Não tem que ficar com essa palhaçada que estão fazendo. Só se encontra com a ovelha 3 dias na semana, quarta, sexta e sábado. Tem que estar na casa da ovelha. Tem que estar ligando para a ovelha. Tá tudo bem, meu irmão? Vocês estão precisando de alguma coisa aí? Tem alimento na sua casa? Olha, eu tenho um pouquinho de gasolina aí, dá para levar o teu filho lá. Acabou, tá a crise, eu te levo lá. Ô, irmão, o que você está precisando? Ou então, abre a Bíblia. Hoje, meus irmãos, está tão fácil ser pastor, como Deus quer, que hoje já temos o WhatsApp. Se você faz um grupo com as ovelhas, você manda uma mensagem para suas ovelhas, para todo mundo ver de uma vez, mas nem isso você faz. Nem isso você faz. Devia falar, irmãos, pelo poder do Espírito Santo eu vou estar numa oração, pega aí você agora, abre o joelho que o pastor vai orar para vocês, ovelhas. Nem isso faz. Hoje é até fácil. Pedro tinha que viajar, ir para lá e para cá. Paulo, então, pegar barco, naufragar hoje, o WhatsApp, nem isso. Tá tão fácil ser pastor como Deus quer, mas nem isso vocês fazem. Olha isso, presta bem atenção. Então, ser pastor não é brincadeira. Bandido, salteador é o que mais existe hoje. Não existe, não é qualquer um que pode ser pastor. Jesus disse, por isso que agora começa Jesus a falar, olha, eu sou bom pastor. Por quê? Porque tinha muito pastor. Estava cheio de pastor. Eu acho que Jesus falou, meu Deus, eu coloquei pastores na casa de Israel, agora entrou um monte sem chamar, eu nem chamei esse daqui. Ô José, por que você está aí? Você não chamei você? Chamei o João, chamei a Maria. Mas José, eu não te chamei não, rapaz. O que você está fazendo em nosso meio? Então viu Deus que do meio de um monte de pastor entrou um monte de ganancioso. Por quê? Porque viu que tinha os outros pastores, tinha que pregar a ordenança do dízimo, da oferta. Opa, tá dando dinheiro à igreja, hein? Não vou precisar mais pegar ônibus de manhã lotado. Não vou, eu conheço a Bíblia, eu vou abrir um ministério. E hoje o que tem mais no YouTube, pessoas aí, ai, me deu a cadeira, e essas cadeiras nunca chegam ao fim, né? Ai, eu te dei 20 cadeiras, 30 nas rádios. Pastores na rádio pedindo cadeira, já falei sobre esse assunto. Pastor falando, a campanha da cadeira, você dá 30 mil cadeiras e nunca acaba. Amanhã no outro dia ele está pedindo mais cadeira. Por quê? Porque a cadeira nunca acaba. Campanha da cadeira, campanha do voto, isso, como a Deus é Amor, né? A Igreja de Deus é Amor, que eu já fui de lá e vou falar a verdade, que está um erro terrível, que esse negócio de passar voto sem Deus mandar. Né? Eu mesmo pequei demais. Um dia eu cheguei na minha Bíblia, fui ver, tinha mais de 15 votos parados lá, porque eu peguei por emoção. Estão chamando nós a pecar, estão levando o povo a pecar. Né? Levando o povo a pecar. Fazendo voto que não mentira, voto que não acontece. Então todo dia, passa o voto, passa o voto, passa o voto, passa. Chegando ao ponto de Agenor Duque chegar a dizer que Deus mandou dar 3 mil reais 100 pessoas, 1.000 pessoas com 3 mil reais, outros 100 mil pessoas com 2 mil reais, ou da Agenor Duque, ou Valdomiro Santiago, 1.000 pessoas, ou então o Silas Malafaia ter uma empresa de publicar livros e vender livros aí e receber dinheiro em cima de livros feitos por mãos humanas. Então vemos que realmente o povo tem que ter mais tempo de ler livro do homem do que ler a palavra de Deus. O povo, o que mais vende na livraria evangélica não é Bíblia, é livros feitos por mão humana. E é isso que nós estamos vendo, o mundo indo para o inferno a todo momento, a toda hora, porque ninguém quer mais hoje pagar preço. Né? Pastores enriquecendo, festividade das irmãs, as irmãs entram na igreja tudo de rosa, sapato rosa, saia rosa, rara rosa, e começa. Somos as irmãs, quarteirão do exército de Deus, pá, 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 e as irmãs rodando. Aí eu vi agora um ciclo de oração das irmãs, as irmãs doutrinadas no teatro. O espírito do inferno está tomando todo mundo. É uma bagunça que está acontecendo. E aí os irmãos colocam um Ray-Ban e começa. Só faltou isso aqui, ó. Um espírito dançante. Um espírito dançante tomou os altares. Né? E o óculos. Aí daqui um dia estão tirando gravatas. E vão fazendo striptease na igreja. O diabo está levando almas para o inferno. Uma igreja que Jesus disse, essa casa será chamada casa de oração. Como eu disse no vídeo passado, os mercadores que estavam lá fora, que Jesus arrebentou tudo, entraram dentro da igreja e viraram pastores. Estão vendendo dentro da igreja. Estão destruindo a casa do Senhor. E vemos que realmente ninguém dá mais a vida pela verdade. Um povo que ama o mundo. Um povo que não nasceu de novo. Um povo que adora. Pastora, você não pode ser pastora. Não existe pastora. Ai, mas Débora foi pastora de ovelha e não de alma. Não põe isso na tua cabeça que está um erro grande. Não pode uma mulher liderar um homem.
Isso é antibíblico. Você não pode liderar o seu marido, mulher. Você tem que, submeter os vossos esposos, vossos maridos. Pastora, a senhora tem que sair do altar urgentemente. Bispa, presbítera, não pode. Está errado. Vocês estão indo para o fogo do inferno por causa que vocês estão liderando lugares. Deus me chamou. Você quer provar? A sua pastora falou que Deus chamou ela, né? Posso provar para você que você consegue tirar o espírito do engano? Vocês querem aprender? Quem quer aprender? Tirar a pastora do espírito de engano. Alguém aí quer ir para aprender? Alguém quer aprender? Faz isso para ela. Pastora, irmã, ô pastora, a senhora está errada, não pode ter pastora. Ela vai falar que Deus que chamou, não foi? Nessa hora que você falar isso, ela vai já entrar o demônio que está dentro dela enganando. Não! Quem ousa falar contra o meu ministério? Como você ousa falar assim da sua pastora? Mas se ela for cheia do Espírito Santo, ela vai falar, vamos orar para Deus mostrar isso para mim com mais profundidade. Ela vai ficar irada, porque não foi Deus que chamou. Um pastor tem que ser manso. Um pastor tem que ser manso. Um pastor tem que ser manso. Então ela vai se irar. É como se diz as mulheres que pintam o cabelo. Irmã, você não pode pintar o cabelo. Ah, doutrina de homem. Vocês é religioso. Só vocês vão pro céu. É só você que vai pro céu. É só você. É só vocês então que é santo, né? É só você que é santo. Não pode mais falar para ninguém. Não pode mais corrigir ninguém, que os demônios que estão dentro deles voltam e manifestam. São demônios enganando mulheres que Deus chamou para liderar, sabe o quê? A missão junto com outras mulheres, mas estão indo para o inferno. A única coisa que a Bíblia dá menção sobre mulheres, se tiver uma obra, é diaconisa e missionária. Não, diaconisa, Febe era uma diaconisa. Sim, Febe era uma diaconisa. Então vemos realmente pastora, um monte de pastora levantando igrejas. Ah, mas almas estão sendo salvas lá. Será que realmente estão tendo verdadeira salvação? Será que realmente nós podemos dizer que tem ordem de decência no culto, onde o homem tem que obedecer no culto de ensino, ou então mulher ensinar, que Paulo diz, não ensina a mulher porque vai passar do estímulo social e liberal da igreja religiosa. Ou seja, imagina a Camila pastora, vai chegar aqui, eu vou deixar um sapato fora do lugar, e de ver ela, né, ô amor, vou guardar o sapato ali, eu mandei você deixar o sapato fora do lugar! Camila, calma, eu deixei ali porque eu vou usar de novo. Quem manda aqui é eu, sou tua pastora. Não dá para aceitar essas coisas. Vamos voltar aqui. Vamos pegar os pastores. Imagina um negócio desse. É o fim dos tempos. Onde tem na Bíblia que mulher não pode ser pastora? Ah, é? A Bíblia manda que a mulher não pode ensinar? Que a mulher fique submissa e calada nas igrejas? Não está na Bíblia isso? Aonde tem na Bíblia? Ah, então só porque não está explícito, eu vou fazer. É isso? Aonde está na Bíblia que não pode tomar Brahma chopp? Então eu vou tomar. É isso que vocês querem? É isso? Ah, não está na Bíblia que eu posso tomar chopp. Está escrito chopp na Bíblia? Não, então eu vou tomar. Mas vamos para a oração, que é o Espírito Santo que dirige isso aqui. Ó. Não é você. Aonde está na Bíblia que não pode usar batom? Claro, batom nem existia. Vai estar escrito batom? Hã? Acorda, tira esse demônio dos seus olhos, dos seus ouvidos. Tira. Missionária pode, pastora não. Vamos voltar, e depois eu vou fazer outro assunto sobre isso. Vamos voltar sobre pastores. Né? Vamos voltar sobre pastores. E vamos ver que realmente Deus é tremendo. Olha só. Como mestre das palavras, Mateus, ensinando a guardar todas as coisas que você tem mandado, e certamente eu estou convosco todos os dias na consumação do século. Quem falou isso foi o pastor Jesus Cristo, né? E o pastor Jesus Cristo diz que todo dia está conosco, amém? Está falando em 1 Timóteo 3:2, diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Bom, bispo aqui é pastor, porque a Bíblia diz que Jesus é chamado bispo e pastor. Pastor das ovelhas e bispo das almas. Amém? Então agora, o bispo, por exemplo,
ou pastor que seja, ele não pode ser marido de duas mulheres. Ou seja, não pode casar duas vezes. E também ele tem que ser sóbrio, tem que ser vigilante no que fala, no que vê. E os filhos dele têm que dar exemplo de um bom comportamento cristão. E aqui está dizendo também, olha só, o bispo, apto para ensinar. Se o bispo não ensina, dentro da palavra de Deus, ele não pode ser bispo e nem pastor. Jamais. Então cuidado com esse monte de bispo que está por aí. Cuidado com esse monte de bispo, pastor, que estão por aí. Amém? Então cuidado, hein? Se eles realmente ensinam, realmente, eles estão preocupados em ensinar, estão preocupados em ficar somente com a mulher, tá honesto, tá? Então cuidado com esse tipo de coisa aí. Amém? Porque hoje tem muito apóstolo, muito bispo, muito diácono. Eu estava conversando com um rapaz, o cara falou que era diácono da igreja com a camisa do São Paulo. Torcendo para time de futebol e é diácono. É isso aí que a gente está vendo hoje. Pastores corintianos, São Paulino, palmeirense, e vão embora para a idolatria, para o inferno também. E daqui uns dias, se eles torcem para o time deles, vão torcer para o Brasil na Copa do Mundo. E você vai estar lá também. Brasil, 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 Brasil. Quando você vai gritando Brasil, eu vou estar subindo no arrebatamento. Oh, Jesus maravilhoso. E eu vou estar, Jesus, 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 Jesus. E nós estamos embora subindo. E nós lá, enquanto vocês estão com aquelas coisinhas verde e amarelo, Brasil, Brasil, nós vamos estar com palmeiras e ramos celestiais nas mãos, assim como Jesus entrou na Jerusalém, homens, mulheres e pau com palmeiras, com ramos, adorando a entrada triunfal, oh glória, Mandachai, e nós vamos estar lá, Hosana, 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 aleluia nas alturas. E fica aí com o Brasil aí, chamando o Neymar para fazer gol. Então manda essas coisas e ensinas. E olha que fala aqui, ó, que os pastores têm que ser mestre, vigia e ser pastor. E também tem que ter humildade, porque todos os homens de Deus foram humildes. Igreja, acorda, o fim está próximo. Então, se o pastor não faz visita, é um pastor fracassado. Se o pastor não se preocupa com as ovelhas, é um pastor de lobos e não de ovelhas. Vemos realmente que temos que tomar muito cuidado, porque isso faz parte de eternidade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia vai dizer que Pedro era um discípulo. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo já era um apóstolo. Os sinais que Paulo fez, Pedro não fez. Os sinais que vimos na vida de Paulo, não vimos na vida de Pedro. Igreja, o apostolado é coisa séria demais. Chamar de ser apóstolo é muito forte isso. Então, meus irmãos, estamos vendo todo mundo como apóstolo, todo mundo como discípulo, e todo mundo é isso e todo mundo é aquilo. Nós vemos que realmente, meus irmãos, está o fim dos tempos, está aí. A igreja está perdendo o domínio de pensamento. Estamos indo para a catástrofe mundial e indo também para os últimos dias na face da terra. Você que está aí, meu irmão e minha irmã, você que está me vendo agora, cuidado. Nós estamos agora em alta no YouTube, graças a Deus por isso, porque o Senhor, Ele honra mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado, meus irmãos, porque o fim está próximo. A igreja brasileira está em adultério. A igreja brasileira está em adultério. Você que está aí, meus irmãos, pensando que é brincadeira, não é brincadeira. O tempo está se esgotando. Jesus está voltando. E é tempo da gente ver, meus irmãos, quem são os falsos profetas. É hora de colocar eles no seu devido lugar. Amém, igreja de Jesus? Amém, povo de Deus? Que culto maravilhoso esta manhã, hein? Que coisa gloriosa que aprendemos na palavra de Deus. Que coisa gloriosa que aprendemos nesse dia de hoje. Oh, glória a Jesus. Jesus está falando conosco e vai falar continuamente para que possamos, meus irmãos, andar em temor e tremor diante do Senhor. Você que está aí agora me vendo, se arrependa dos seus maus caminhos.
Foi um ensino tremendo demais o que aprendemos hoje, não estamos aprendendo nos dias de hoje. Por isso que nem todos são pastores. São pessoas que não estão preocupadas com as almas. São pessoas que não negam sua própria família, sua própria vida para guiar o povo de Deus. Realmente, os dias são de alarme, os dias são tensos e tenebrosos. Igreja de Jesus Cristo, vamos levantar a cabeça agora e vamos fazer com que a nossa vida seja diferente. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa dos seus maus caminhos, porque Jesus está voltando. O tempo é chegado, esses sinais estão acontecendo para o dia da perdição. O dia, meus irmãos, que muitos estão brincando com a obra de Deus. Estão se enriquecendo com Bíblia e estão ganhando esse status que não foi Deus que levantou. Igreja, acordem. Vocês que estão aí agora. Vamos orar agora para Deus nos dar direção sobre a salvação. Você que está aí, e aproveita você que está com uma causa, você que está com uma causa na justiça, está com enfermidade, aproveita hoje e peça para Deus te dar direção espiritual, para que vocês não caiam no laço desses homens que são terríveis, duros de coração, que não amam as almas, que não são humildes em reconhecer os seus próprios erros. Eu quero agradecer ao Brasil por mais de 1000 pessoas ao vivo conosco e agradecer as orações pelo canal, que foi uma bênção. Deus deu soluções para nós, por isso que não caiu ainda. Amém? Pelas orações de todos os meus irmãos que oraram pelo canal Pastor Júlio César aqui na Igreja Santidade e Arrependimento. E tudo que a gente tem aprendido, a gente tem mostrado, o mundo, o Brasil tem mostrado que realmente não queremos ir para o inferno. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus abençoe todos vocês. Vamos orar um pouquinho e eu tenho certeza que nós vamos... Feche os teus olhos agora e vamos orar para que Deus possa nos ter misericórdia, que Deus possa estar perto de nós todos os dias, amém? Feche os teus olhos aí. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Você quer encontrar o verdadeiro pastor? Hoje, você que quer entregar a tua vida a Jesus, diga assim: eu quero Jesus. Você quer Jesus? Escreve: eu quero Jesus. Eu quero. Escreve aí: eu quero. Já tem muitas almas aceitando Jesus agora. Já tem muitas almas já lá. Olha, uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ajuda eu a contar, meus irmãos, por favor, em nome de Jesus. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ajuda aí, meus irmãos. Os irmãos vão contar para mim aí. Vai escrevendo aí. Você quer aceitar Jesus, você vai fechar teus olhos agora e o Espírito Santo vai visitar vocês aí. O Espírito Santo vai visitar vocês, vai abrir os olhos de vocês, vai abraçar vocês e vai te conduzir para a eternidade. Quem? Quantos já contaram? Quantas pessoas? Não é 38 não, meus irmãos. Passa de 50 há muito tempo já. Conta certinho, meus irmãos. Eu parei no 32. Tem muito mais pessoas. Mais de 100 pessoas já. Passou de mais de 100. 68, olha. 68. 68 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas lá. Vai ajudando. 300. Já chega a 300 pessoas que hoje, né? O irmão contou 300 pessoas lá. Já. 300 pessoas, sim, foi isso mesmo. 300 pessoas por aí mesmo. Isso, mais. Conte, vai contando. Só deixa os irmãos aí que querem aceitar Jesus, por favor. 315 pessoas ao vivo aceitando Jesus. Irmão, não dá like no vídeo, senão pode até cair o vídeo, amém? 320, 330. Feche os teus olhos agora e vamos orar para nós ir embora. 400 pessoas, amém? Tira seu like do vídeo, por favor, vocês aí. Tira, você que apertou na mãozinha, tira, senão